Você quer ser uma igreja vitoriosa? Você quer fazer parte de uma igreja que avança, uma igreja que cumpre o verdadeiro propósito de Cristo aqui na Terra? Você quer fazer parte de uma igreja que está em progresso, uma igreja que avança sempre? Nós precisamos praticar e precisamos atentar para essas características da igreja primitiva, uma igreja que se dedica à palavra. Em Josué 1:8 diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, e serás bem-sucedido. Nós precisamos nos dedicar, mais do que nunca, mais do que antes, na palavra de Deus. Precisamos mergulhar na leitura da palavra de Deus, precisamos dedicar tempo, dedicar horas, dedicar dias, se for necessário, para nos aprofundarmos na palavra de Deus. Nós precisamos perseverar, porque é essa palavra que tem a vontade de Deus para nós. Esse versículo que está em Josué 1:8, ele vai trazer uma ideia muito interessante para a gente. Por quê? Porque nós precisamos... A palavra de Deus, ela precisa estar na nossa boca, ela precisa estar no nosso coração, e nós precisamos meditar nela de dia e de noite. É isso que vai nos manter fortalecidos em Deus, é isso que vai fazer com que sejamos uma igreja ativa, uma igreja que avança. E através da palavra de Deus, nós vamos descobrir a vontade de Deus. Se nós queremos ser uma igreja que avança, nós precisamos perseverar na comunhão. E tem uma frase aqui do Ronald Sider, que diz o seguinte: comunhão, ela não é piquenique. Para os primeiros cristãos, koinonia, ou seja, a comunhão, não era a comunhão enfeitada de passeios quinzenais patrocinado pelas igrejas, não era chá, biscoitos e conversas sofisticadas no salão social depois do sermão. Era um compartilhar incondicional de suas vidas com os outros membros do corpo de Cristo. É interessante isso daqui, porque a comunhão, ela não está vinculada apenas a um churrasco que a gente faz, ela não está vinculado apenas àquilo que a gente come, mas a comunhão é aquilo que nós temos em comum. Nós temos um alvo em comum. A igreja, por exemplo, perseverava na palavra, e isso era algo em comum. Eles perseveravam na busca por Deus, isso era algo em comum. Eles perseveravam e olhavam a necessidade do próximo, isso era algo em comum. Eles tinham uma vida ativa de busca a Deus, isso era algo em comum. Então essa comunhão é algo em comum que nós temos, é um objetivo que nós temos, um alvo que todo mundo tem, que a comunidade tem. E claro que isso daqui, ele faz parte, né? Comer junto, estar junto, fazer piquenique, faz parte, mas não é o principal. A principal comunhão é quando nós compartilhamos o amor incondicional de Deus, quando nós compartilhamos com as outras pessoas em suas necessidades, quando nós assistimos as outras pessoas na prática em suas necessidades. E a oração é uma frase do João Calvino: que melhor guia poderemos encontrar para a oração além do exemplo do próprio Cristo? Ele é o nosso maior exemplo. Ele orava e os apóstolos também oravam, eles aprenderam com Jesus acerca da oração. Ele se dirigiu diretamente ao Pai. O apóstolo nos mostra o que devemos fazer quando diz que ele endereçou suas orações àquele que era capaz de livrá-lo da morte. Com isso, ele quer dizer que Cristo orou corretamente, visto que recorreu ao Deus que é o único libertador. Nosso maior exemplo de oração, nós precisamos atentar para Jesus Cristo. Te incentivo a você a estudar mais a fundo sobre essas questões, a atentar mais para essas características da igreja, porque se nós queremos ser uma igreja vitoriosa, uma igreja que avança, uma igreja que expande o reino de Deus, que cresce, é interessante que quando você vai ver os apóstolos, a igreja primitiva, eles não estavam preocupados com crescimento, eles não estavam preocupados com numerolatria, eles não estavam preocupados que viesse uma comunidade, que a comunidade crescesse, viesse um monte de gente e que
eles precisavam ter um monte de gente juntos. Não, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em perseverar na doutrina, em perseverar na comunhão, em perseverar nas orações. Porque se eles cumprissem esse propósito, se eles colocassem em prática essas ideias, o próprio Jesus acrescentava as pessoas que iam sendo salvas. O grupo ia crescendo porque a forma que eles viviam mostrava ao mundo quem era Jesus. A forma que eles viviam mostrava que era um estilo de vida diferente, que era algo que nunca tinha acontecido no mundo. Então, se nós praticarmos isso, se nós perseverarmos na palavra, na comunhão, na oração, o próprio Senhor Jesus, Ele vai acrescentar as pessoas que serão salvas, que serão incluídas na comunidade. Que Deus abençoe sua vida e que você possa refletir sobre a Igreja de Cristo, que você busque sobre a história da Igreja, como que surgiu, porque nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte dessa Igreja que está em progresso, que é essa Igreja que avança. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.